paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 8 de nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2018, cujo tema é Conquistando a Terra Prometida. E quem nos brinda mais uma vez com a sua presença aqui nos estúdios do Foco na Lição é o comentarista da revista, Pastor César Rosa. Meu amigo, seja bem-vindo. O Foco na Lição agora é contigo. A paz do Senhor, nação Madureira. Estamos aqui mais uma vez com o Foco na Lição, da lição Betel Dominical. Nós estamos aqui para estudar a 8ª lição, que traz como título Conquistando a Terra Prometida. Deus tirou o povo de Israel do Egito para conquistar a terra que emanava e que emana leite e mel. Durante toda a sua caminhada, é interessante nós ressaltarmos isso, que Deus tem pessoas, principalmente líderes. Existem líderes que vai nos levar a algum patamar. Assim como Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, mas não entrou com o povo na terra prometida. E então Deus levanta um líder para levar o povo à terra prometida, por nome de Josué. Agora, queridos, é fácil substituir um homem como Moisés? Um homem que falava com Deus face a face. Um homem que, por intermédio dele, Deus operou 10 milagres para tirar o povo do Egito. Um homem que durante toda a trajetória no deserto, o povo viu milagres acontecer, o sobrenatural de Deus. E agora surge Josué com a missão de, além de substituir uma liderança tão eficaz como a de Moisés, inserir o povo na terra prometida. E a primeira questão que Deus trabalha com Josué é: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Nós precisamos entender muito bem isso, que Deus tem pessoas para um tempo determinado, para uma obra específica. E Josué estava agora no momento em que Deus estabelecera para um novo ciclo na história do povo de Israel. O povo de Israel, que durante 40 anos foi no deserto, foi educado a ser povo de Deus. Agora o povo já estava mais maduro para ser uma nação. E então Josué insere o povo na terra prometida. Mas o que me chama a atenção na vida de Josué, sabe o que é? Dentre tantas coisas, eu quero ressaltar apenas uma. Quando o texto diz que o moço Josué jamais se afastava do meio da tenda. Deus não vai chamar uma liderança que não esteja comprometida com a sua obra, mas é alguém que desde o início já sabe o que é um povo, já sabe o que é uma obra. Alguém que, quando Moisés estabelece pessoas para ir ver a terra prometida, não foi um dos 10 covardes, mas foi um dos 2 otimistas que voltaram falando: se o Senhor se alegrar de nós, Ele vai nos dar por herança aquela terra. E aquele homem que há tempos atrás veio com a notícia alvissareira, quase foi apedrejado pela congregação por trazer uma notícia que a terra era boa. Agora ele estava assumindo o comando de Deus, através de Deus para o povo, o comando para levar o plano de Deus adiante. Um homem que foi encorajado por Deus para uma grande missão. E com Josué, o povo começa a grande travessia do Jordão para estar inserido na terra prometida. Mas Deus dá uma ordem para ele: santifica o povo, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. É interessante, querido, o quanto muitas vezes Deus dá uma palavra para a liderança, para que haja milagre no meio do arraial.
Nós precisamos entender que a liderança é instituída por Deus. E a palavra que Deus dá a uma liderança, quando os seus servos obedecem, o milagre acontece. Aquele Josué que viu o mar vermelho se abrir, agora ele veria o Jordão se abrir e o povo atravessar o Jordão a pés enxuto. Sabe por quê, querido? Uma geração de milagre leva milagres a outra geração. Uma das maiores preocupações que eu tenho como pastor, como educador, é que muitas vezes nós queremos uma geração de milagre, mas não somos uma geração de milagre. Queremos uma geração profética, mas não somos uma geração profética. Queremos uma geração que é fiel às Sagradas Escrituras e muitas vezes nós estamos omitindo o nosso dever com as Sagradas Escrituras. Em Josué eu vejo isso, que ele foi uma geração que viu milagres, por isso ele formou uma geração de milagres. Quando ele atravessa o Rio Jordão, novamente erige-se ali um altar com as 12 tribos de Israel, e novamente nós vemos o propósito de Deus, para que passasse isso às gerações vindouras. Que pedras são essas aqui? Esta pedra é o dia em que os vossos pais atravessaram o Jordão a pé enxuto. Meu querido, nós não podemos esquecer de falar com os nossos filhos os grandes feitos de Deus na nossa vida. Se hoje temos uma geração de grandes líderes, é porque um dia os pais deles falaram com eles sobre os grandes feitos do Senhor. Josué só foi um grande líder porque ele foi um grande servo. Não nos iludamos. Bons servos se tornarão bons líderes. Nós precisamos entender que nessa caminhada à terra prometida, Josué aqui, ao atravessar o Jordão, agora ele vai em busca da destruição de Jericó. Só que antes de chegar em Jericó, tinha uma grande batalha. Antes de Jericó tinha Ai, uma cidade que precisava ser conquistada. Jericó, uma cidade também a ser conquistada. Nós precisamos entender que depois de Jericó, depois de grandes batalhas, sempre vem outras batalhas. Entra em Jericó, depois de Jericó vem a cidade de Ai. E aí é um grande problema, queridos, porque as grandes batalhas vencidas, muitas vezes nos levam a desprezar as pequenas batalhas. Uma grande vitória não quer dizer que muitas vezes nós vamos ter as grandes vitórias diante de pequenas derrotas. Infelizmente tem muitas pessoas que as grandes vitórias na vida fazem o menosprezar as pequenas. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel entra em Jericó, destrói Jericó, e logo depois de Jericó eles vão para a cidade de Ai. E o que eles pensam? Não, nós derrotamos Jericó. Aí é uma cidade bem pequena, vai ser tranquilo. Só que por causa de um detalhe, muitas pessoas morreram, muitos pais perderam a vida, muitos filhos ficavam órfãos. Sabe por quê? Primeiro, por menosprezar uma batalha. Segundo, porque quando o líder Josué vai orar, e aqui é uma lição muito grande para nós, diante das derrotas da vida, precisamos averiguar por que perdemos. E quando Josué vai orar, Deus fala com ele: olha, existe pecado no meio do povo. Meus queridos, o pecado é algo tão sério na nossa vida que o escritor Salomão vai dizer no capítulo 9, versículo 18 de Eclesiastes, que um só pecador destrói todas as bênçãos. Imagina a seriedade disso, quantas pessoas morreram por causa do pecado de um homem. E me permita desafiar você através dessa lição, que muitas vezes o pecado tem se tornado tão normal, em que muitas vezes as pessoas estão insensíveis às consequências dele. E isso é perigoso, querido. Grandes batalhas
estão sendo perdidas por causa do pecado e nós não estamos atentando para isso. Mas através de Josué, ele descobre, através da oração, ele vai buscar Deus e Deus revela para ele. Deus revela para ele que todo aquele revés da nação foi por causa do pecado de um homem. Muitas vezes, quando conquistamos as bênçãos de Deus, se não tomarmos cuidado, vamos experimentar as maiores derrotas por tolerarmos algumas coisas que não podemos. Que nós venhamos aprender, queridos, que na conquista da terra prometida vamos ter muitos embates. E se em algum desses embates nós negligenciarmos a santidade, nós negligenciarmos o combate, nós seremos derrotados, seremos presa fácil para o inimigo. Por isso quero te desafiar mais uma vez, que precisamos conquistar a terra prometida. Mas não podemos de maneira nenhuma tolerar erros, não podemos de maneira nenhuma acobertar pecados. Nós podemos de maneira nenhuma achar que o inimigo já está destruído. Grandes derrotas acontecem. Sabe por quê? Porque muitas vezes desprezamos o nosso oponente. Pensemos nisso, querido. Existe uma grande batalha na nossa vida, uma batalha espiritual. Nessa caminhada para o céu, estamos numa batalha espiritual. Deus conta com você, Deus conta comigo, somos um grande exército, mas precisamos, como diz Timóteo, aquele que milita a boa milícia, não se embaraça com os negócios desta vida. Eu sei que tem muitas coisas atraentes no mundo, mas que nós venhamos olhar para a coroa de glória, que nós venhamos olhar para o chamado que Ele nos deu, e que Deus possa te abençoar de maneira sobrenatural. Deus abençoe e que esta aula sirva de bênção para toda a nossa vida. Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Muito obrigado, pastor César Rosa, pela brilhante aula. Na próxima semana, estaremos de volta aqui para a lição 9, Juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição. Que belíssima aula, missionária Cláudia Sabe. Muitíssimo obrigado por enriquecer o nosso trabalho frente à Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana, estudaremos a lição 3, Moisés, um líder excelente. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.